alô, o povo que está na cantina, nos estandes. Vamos chamar o povo para o culto? Vamos chamar o povo para o culto? Lá tem um telão no fundo, eles estão nos vendo. Eles estão nos vendo lá nos estandes, na cantina. Vamos chamar o povo para o culto? 1, 2, 3, você vai gritar assim, ó. Vem para o culto. 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos para o culto, minha gente. Vamos adorar o Senhor. 2 canções, a gente adora a Deus. E a gente, na sequência, já vai ouvir a palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem que esse lugar seja tomado pela glória dEle? Levante as suas mãos e a sua voz e glorifique Ele de todo o seu coração nessa manhã. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória.
Levante as suas mãos para o Senhor Jesus nessa hora e vai declarando o seu amor a esse Deus maravilhoso. Jesus está no nosso meio. Ele quer tocar a sua vida de uma forma especial nessa manhã. Os olhos do Senhor estão sobre você, os ouvidos dele estão inclinados para ouvir você adorá-lo e bendizê-lo de todo o coração. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ser. Então vem, amado, e então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem. Glorifica Ele. Te glorificamos, Senhor. Tua face, tua face queremos ver, a presença queremos
deixa o teu rio fluir, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. deixa o teu rio fluir. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até Mais uma vez, cante. me consumir. Deixa o teu rio fluir, Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Mais uma vez. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Dê um aplauso mais forte ao Senhor nessa manhã. Louvado seja Deus. Eu já quero convidar a pastora Helena Tanuri. Aproveito para apresentar o esposo, pastor João Tanuri, para que todos conheçam. Deus abençoe. Obrigado por terem vindo. Pastora Tanuri, Deus te abençoe uma vez mais. Te use poderosamente nessa manhã. Estenda suas mãos para cá. Libere uma palavra de oração, uma palavra de bênção sobre a vida dela. O Senhor te use com graça, sabedoria, unção. O Senhor te reverte de armaduras espirituais nessa manhã, para que os teus lábios flua profeticamente a palavra de Deus para essa casa nessa manhã. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Deus está falando. Deus está nos atraindo. E Ele, pela sua bondade, graça e misericórdia, vai falar conosco nessa manhã. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 47. Que foi? É confirmação? Quando ele fala duas vezes, presta atenção e escuta. Ô glória! O Espírito Santo não precisa dar relatório para a gente, mas quando ele dá, o coração da gente fica quentinho, né? Ezequiel 47, a partir do verso 1. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, é a minha versão, pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma bendita palavra de Deus. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornado eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem,
esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, com multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Esse é o livro de Ezequiel, e é só para você entender um pouco. O livro de Ezequiel foi um profeta que exerceu o ministério durante o cativeiro na Babilônia, entre os exilados de Judá. Então, Ezequiel foi a voz de Deus entre os exilados de Judá durante o cativeiro babilônico. E o livro, de uma forma geral, é dividido em 3 partes. A primeira parte é o julgamento de Judá e Jerusalém. Deus exerce julgamento sobre Judá e Jerusalém. A segunda parte, do capítulo 25 ao capítulo 32, é o julgamento das nações da terra. E no capítulo 3 é a restauração futura de Israel. Ezequiel tem uma visão detalhada aqui nesses últimos capítulos, do 33 ao 48. Ele tem uma visão detalhada de um novo templo, uma nova ordem de culto, uma restauração completa da nação de Israel. E o templo descrito aqui em Ezequiel não é o templo histórico de Salomão, não é o templo que foi construído por Zorobabel e depois reformado por Herodes, mas um templo que fala dos últimos dias, um templo escatológico, um templo possivelmente apontando para a presença plena de Deus no futuro, ou mesmo para a igreja espiritual. Então, isso que está sendo descrito aqui é algo que vai além das construções humanas. Tem um caráter escatológico, está falando dos dias finais e daquilo que Deus está preparando para o seu povo. E Ezequiel, nesse capítulo 47, ele vê as águas saindo debaixo da porta do templo e crescendo até se tornarem um rio profundo, como a gente acabou de ler, que traz vida, que traz cura, que traz fertilidade, por onde esse rio passa. Bom, e aqui nesse texto tem alguns significados espirituais simbólicos, né? O rio representa a presença, o mover e a obra vivificante do Espírito de Deus. Esse é o rio. O fato de sair do templo mostra que a vida espiritual verdadeira começa na presença de Deus. Não é sobre um templo construído por mãos humanas. Não é sobre as nossas edificações, por mais majestosas que elas sejam. Não é sobre isso. Não existe vida espiritual só de ir na igreja, gente. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Por exemplo, a gente às vezes tem uma reverência com o lugar físico onde a gente está. E tem que ter mesmo. O lugar que a gente, o povo de Deus, o culto a Deus é um culto racional, é um culto com ordem, com decência. Ok? Tem que ter essa reverência mesmo, mas não é sobre o lugar, não é sobre ter um lugar sagrado e um lugar profano. Onde nós estivermos, a presença de Deus deve estar, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, onde eu ponho o meu pé, a presença de Deus está. Deveria ser assim, essa consciência da presença de Deus. Gente, Ele está. E para nós é tão complicado às vezes ver isso. Quando a gente vai em Israel, a gente vê os judeus, né, que praticam o judaísmo, gente, porque o judeu tem de todo tipo de judeu. Tem judeu
que é ortodoxo, tem judeu que é mais modernão, tem judeu que é ateu, que nem acredita em Deus, tem os judeus messiânicos, nossos irmãos que já creem e aceitam Jesus como Messias, tem judeus de tudo quanto é jeito. Mas quando a gente vai lá no Muro das Lamentações, ali normalmente estão os judeus mais religiosos, mais ortodoxos, né? É o pessoal que fica naquela inclinação de adoração, né? Esse gesto aqui, ó, ele significa adoração. Eu estou me inclinando diante de Deus. E eles vão lendo as suas orações e ali. E a gente fica observando. E a gente pode orar em qualquer lugar. Não apenas no Muro das Lamentações. Às vezes eu vejo os crentes, né, indo lá colocar papelzinho no Muro da Lamentação. Não precisa, meu irmão. Você pode orar aí da sua casa. É maravilhoso demais o que Deus fez, né? Mas enfim, aí eu estava lá, mas é muito interessante. É muito interessante, faz parte da nossa história. Gente, não tem jeito de descolar o judaísmo do cristianismo, tá? Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, o apóstolo Paulo era judeu. Essa divisão que existe entre cristãos e judeus nunca foi plano de Deus. O plano de Deus é que os judeus aceitassem a Cristo como Messias. Como ele não aceitou, graças a Deus, a salvação veio para nós gentios. E até que se complete o número dos gentios, porque quando se completar o número dos gentios, o véu vai ser tirado do entendimento dos judeus e eles verão a Cristo como Messias. Temos que orar por isso, amém? Mas aí eu estava lá no muro, olhando aquele povo fervoroso em oração, que estão orando para o mesmo Deus que a gente ora. E aí, eu olhei, eu também fiz as minhas orações ali, não precisa pôr a mão no muro, não precisa pôr papelzinho no muro, mas eu orei ali, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor levantou um povo de onde veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigada. Oh Deus, abençoa esse povo, olha o fervor deles, Pai. Olha a entrega deles, revela-te a eles, Jesus. Espírito Santo, abre, tira as escamas dos olhos e se mostra a eles. Enfim, acabei de orar, gente, o que eu fiz? Dei as costas para o muro e fui andando. Aí tinha umas judias, porque assim, as mulheres oram numa parte do muro e os homens oram em outra parte do muro, é separado. E aí umas judias olharam para mim e começaram a falar em hebraico, e a cara delas não estava boa. Eu falei assim, ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Porque tinha um tanto de gentio também no muro, não era o fato de eu ser gentia. O que eu fiz, meu Deus? Aí elas me reprovando assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu virei para um amigo, aí eu apressei, saí fora. Quando chegou lá na saída, eu falei assim com meu amigo, nossa, as judias ali ficaram bravas comigo. Por quê? O que eu fiz de errado? Ele falou assim, você deu as costas para o muro. O muro é um lugar sagrado. Por que é sagrado para eles? Porque é a única parte do templo que sobrou. Então eles vão ali como o último lugar de conexão com Deus para orar. Eles oravam no templo, mas já que o templo foi destruído, eles vão nas partes do muro que ainda são originais do templo, do segundo templo, do templo que era contemporâneo de Jesus. E aí eu comecei a reparar como é que elas faziam. Elas oravam. Quando terminavam, elas fechavam o livro, choravam, faziam sua oração silenciosa, oravam para o muro, davam 5 ou 6 passos de frente para o muro e só depois elas continuavam. E o que é isso? Reverência pela presença. Como é que eu vou dar as costas para o Deus que me ama? Demais, né? Pois é, o Deus que me ama mora dentro de mim. Vocês não estão entendendo que vocês falaram aleluia não, gente. Será que nós temos reverência? O que você come? O que você assiste? O que você escuta? O que você fala? O Espírito Santo de Deus te selou e habita em você. Se a gente tivesse essa consciência, a gente tinha outra vida. A gente pensava 2 vezes antes de entrar nas conversas que a gente entra. A gente pensava 2 vezes naquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Porque todo dia você está lá na internet consumindo lixo, colocando lixo para dentro de você, apagando o Espírito Santo. O apóstolo Paulo adverte, não apagueis o Espírito,
não entristeçais o Espírito. E quantas vezes nós fazemos isso sem nem perceber, e aquela reverência daquela mulher a um monte de pedra, foi um sinal para mim. Eu falei, Deus, eu preciso ser mais reverente. Me dá a consciência da tua presença. O Senhor não está apenas quando eu paro tudo e expresso ao Senhor a minha devoção. O Senhor está nos momentos mais ordinários da minha vida, nos momentos mais comuns da minha vida. O Senhor está. Não me deixe alheia, Senhor, à tua presença. Não me deixe indiferente, Senhor, à tua presença. Uma amiga minha estava num dia, ela já está com o Senhor, ela estava num dia muito ruim, onde ela se sentia assim, não digna do amor de Deus, e nós não somos mesmo, é tudo graça. Mas ela estava mal, entristecida, aborrecida, e ela estava numa loja, comprando umas coisas, e aí uma mulher de longe fez assim para ela. Aí ela achou estranho, olhou. É você, ela. Aí a mulher veio na direção dela. Ela falou assim, gente, quem que será? Será que ela é da igreja? Eu não conheço. A mulher veio. Menina, que aura é essa? Aura? Tem uma luz brilhando em volta de você, que coisa linda. Eu nunca vi dessa cor. Eu nunca vi com esse brilho. Que centro que você frequenta? Ela falou assim, o centro da vontade de Deus. Aí a mulher fez assim, e saiu fora. Mas ela falou assim, eu estava ali, murchinha, aborrecida, chateada, me vitimizando. Mas no mundo espiritual, aquela mulher que tinha os olhos abertos para o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, viu a luz que brilhava nela. Eu nunca vi dessa cor. Talvez porque o lugar que você frequenta, essa cor não frequenta também. A luz do Senhor é única. Tem muita luz fake, tem muita coisa que parece luz, mas é treva. Mas a luz do Senhor é única, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. E eu não estou falando sobre religião, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que encarnou, morreu, ressuscitou no terceiro dia para nos reconectar com o nosso Criador e inaugurar um novo relacionamento. Deus agora não é apenas o meu Criador, Deus é meu Pai. E voltarmos para essa comunhão íntima com Ele. A presença de Deus está. Então, embora seja sedutor, e importante mergulhados na presença, eu quero te dizer, a presença de Deus está, mas você pode deixar o rio fluir ou secar o rio, entulhar o rio. Se você pegar uma fonte, uma nascente de água, e você começar a colocar pedra nela, terra, pedra, você vai reter essa fonte, você vai sabotar essa fonte. Por isso que o apóstolo Paulo fala. O Espírito Santo é poderoso, gente, sem dúvida nenhuma. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que a gente pode apagar o Espírito, que a gente pode entristecer o Espírito. Então que Ele nos dê a consciência da presença. Esse texto fala de águas pelos tornozelos. E águas pelos tornozelos falam do princípio de uma caminhada. Você está entrando, você está começando a sua caminhada nesse caminho que Deus abriu para você. Representa, gente, o primeiro contato com a presença de Deus. Aquela conversão, o primeiro amor, o desejo de conhecer mais. Você lembra quando você veio para o caminho do Senhor? Você ia em tudo quanto é vigília, você ia em tudo quanto é evangelismo, você tinha tempo para Deus. Você queria as coisas de Deus, você tinha curiosidade, você perguntava, você queria saber, você estudava, aquele primeiro amor, você virou chato, porque você falava de Jesus até para o trocador do ônibus. O primeiro contato com a presença
ainda é superficial. Os pés estão firmes ainda no chão, você sente o chão. E é maravilhoso esse começo. Você não está mais no seco, você entrou e as águas estão pelos tornozelos. É tão gostoso quando a gente está num dia quente e a gente entra no rio fresquinho, não é? Mesmo que seja só molhando os pés, já dá um refrigério no corpo todo, não é gostoso? Pois é, mas a gente não para por aí. A gente não pode parar naquele primeiro amor, naquele primeiro contato, naquele primeiro conhecimento. O que acontece? Depois tudo vai ficando comum e a gente fica ali, estacionado. Não entra mais fundo, não estuda mais, não quer aprender mais. Para de investir tanto tempo em oração, em tempo devocional. A roda da comunhão vai voltando ao normal, e aqueles papos que antes você não admitia, agora você está admitindo de novo. Você volta ali, e pega alguns velhos hábitos que você já tinha abandonado. Mas depois você fala assim, isso é religiosidade, não tem nada a ver. E você começa a colocar de novo na sua vida coisas que o Senhor já tinha tirado de você. E aí você fica ali pelo raso, podendo tomar um banho, refrigerar-se, conhecer lugares inimagináveis. Você fica ali no raso, o raso é confortável, no raso você tem o controle. E como a gente falou ontem, a gente gosta desse negócio de ter o controle. Então é um lugar mais seguro, mas é um lugar que vai te deixar ignorante daquilo que Deus tem para você. Sabe as pessoas que nunca foram, a gente que é mineiro, gente, e especificamente de Belo Horizonte, Minas Gerais não tem litoral. Então, eu fui conhecer o mar, eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe foi conhecer o mar, ela tinha quase 40. Então, às vezes, para vocês aqui que estão perto do mar, é uma coisa tão comum, mas para nós mineiros, goianos, pessoal que mora mais para o interior do Brasil, não é tão comum. Então, o oceano é um negócio fascinante. Por isso que quando você vê um grupinho de pessoas na praia em dia de chuva, pode ter certeza, ou é mineiro ou é goiano. Porque a gente não quer perder nada. É bom demais. Mas tem gente que a vida inteira fica só na praia. O máximo que entra é aqui na cintura, porque tem medo das ondas. Tem gente que vai mais fundo, aprende as técnicas, sabe como sair de uma correnteza e ousa nadar no mar. Eu tinha uma amiga que nadava no mar todas as manhãs, morava no Rio de Janeiro. Nadava, ia fundo, depois voltava. Treinava no mar. Tem aquela galera que pesca. Aí conhece o mar de um jeito que quem fica na praia e quem fica até a cintura, ou até quem nada no mar, não conhece. Vai mar adentro, vê o mar tempestuoso, turbulento, agitado. Tem gente que compra roupa de mergulho, faz o curso, põe o cilindro. Esses vão ver belezas no oceano que os nossos olhos nunca vão ver. E tem partes do oceano que homem nenhum conhece, nem vai conhecer. O ser humano não chega lá. Vocês sabem que eu não estou falando do oceano, não sabem? Compra roupa de mergulho, meu irmão. Entra nesse barco, meu irmão. Vai conhecer além. Sai da praia. A praia é mais cômodo, vai te exigir menos. Mas você vai ver o que todo mundo vê. E tem gente que nem vê. Morre sem ver o mar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4:8. A presença de Deus está, Ele está estabelecido. Onde que estava Deus? No mesmo lugar de sempre. Nós é que não nos aproximamos. Nós é que não nos achegamos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tem as águas que são pelos joelhos. E joelho fala de quê, gente? Oração. Os joelhos simbolizam intercessão, oração, entrega. O cristão começa a buscar mais. Mas pelos joelhos ainda dá para recuar.
Quando você começa a ir mais fundo, né, você sai do rasinho, onde a água está só aqui no tornozelo, você vai mais um pouquinho, aí a água vem pelo joelho. Essa é a passagem que a oração nos dá. Você quer ir mais fundo e não ora? Você está mentindo para você mesmo. Não tem como chegar à parte que não nada, que você perde o controle, que Deus é que te leva, que o rio é que te leva. Não tem jeito de você chegar lá sem consolidar uma vida de oração. Se a sua oração acontece só no domingo, só quando você está junto na congregação dos santos, se você ora só na hora de dormir, aquele sono, oh Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado, protege a minha noite, em nome de Jesus. Entra mesmo. Oh Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu me coloco de joelhos, Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Avance para os joelhos, meu irmão, avance para os joelhos. A gente está tão acostumado, às vezes na nossa vida de oração rasa, que a gente ora de qualquer jeito. E não tem um jeito certo de orar, sem dúvida. Mas quando você vai tendo consciência da presença e do tamanho do Deus a quem você diz que serve e ama, é o lugar mais adequado de joelhos. Vocês já viram diante da rainha da Inglaterra, do rei da Inglaterra, como é que eles fazem? Qualquer pessoa que chega diante. Isso é um sinal de reverência. Até quem é da mesma família do rei e da rainha tem que chegar diante deles e... A rainha da Inglaterra, que é o nosso modelo mais famoso, né? Rainha Elizabeth, que reinou por tanto tempo. A nora dela chegava perto dela. Os filhos dela, a avó dela, a mãe dela. A intimidade não pode tirar a nossa reverência. E a consciência do tamanho e da majestade do Deus Todo-Poderoso. Gente, João andou com Jesus. João foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas quando ele viu Jesus glorificado no Apocalipse, quando ele teve teve a visão de Cristo ressuscitado, glorificado, ele caiu como morto. Era o amigo dele, era o Senhor dele, era aquele mesmo Jesus onde ele tinha reclinado a cabeça, mas ele caiu como morto, tamanha majestade de Deus. Então para de preguiça e dobra esse seu joelho em nome de Jesus. Vai te ajudar pelo menos a lembrar de que Deus é grande, ilimitado, invencível, imortal, onisciente, onipresente, onipotente, autossuficiente. E que nós não somos nada disso. Isso vai te dar águas pelos joelhos. Avance. Avance. E aí a oração transporta a gente. A oração, gente, não é tudo, mas tudo começa com a oração. Tudo começa com a oração. Não tem relacionamento sem conversa. Não tem relacionamento com Deus sem oração. Hashtag fica a dica. Águas pelos lombos. Os lombos. Isso fala de intimidade e de renúncia. Por quê? Quando a água está aqui, a correnteza afeta o corpo. Você não consegue, às vezes você quer ficar firme, né? Quando a gente entra no mar, a gente vê isso. Vem a onda, a água está pela cintura, mas ela já te derruba, ela já te leva. Você fica tentando, se esforçando para ficar firme. Você ainda tem os pés no chão, mas a correnteza já afeta a maneira como você se move. É o lugar onde a nossa vontade, os nossos desejos são submetidos ao controle de Deus. Você não é mais levado por aquilo que você deseja, por aquilo que você prefere, porque à medida que você conhece a Deus, a correnteza vai te afetando
E vai te puxando, e vai mudando a sua maneira de agir. Não, você não está entregue totalmente aos seus desejos, mas tem algo que te move além do seu prazer, além da sua vontade, além do seu desejo. E a gente conecta muito o desejo com as questões da nossa carne, né? Quando a gente fala principalmente da questão sexual. Quando a gente fala essa palavra desejo, a gente conecta com o desejo sexual, com as inclinações sexuais. Seja elas quais forem, mas é mais do que isso, gente. É o desejo desenfreado por qualquer coisa que se torna um ídolo na sua vida. Você não consegue sair da internet e fala que não tem tempo de ler a Bíblia. Você não consegue comer pouco. Jejum não faz parte da rotina, porque você come como se não houvesse amanhã. A comida te domina. Não é à toa que a Bíblia diz: o Deus deles é o ventre. Nós somos dominados. A gente não vence uma barra de chocolate. Quer vencer Satanás? Gente, Satanás não vem, sabe? Vermelho, de garfo, tridente. Não. Deixa eu ver o que te apetece. Deixa eu ver de que você gosta. E você sucumbe diante de um prato de picanha. Jejum não faz. Jesus, quando ele ensina sobre como jejuar, no Sermão do Monte, ele não fala: e se vocês tiverem vontade de jejuar, e quando vocês sentirem o desejo de jejuar, e quando vocês precisarem jejuar, não, quando jejuardes. Está no mesmo nível da oração. Quando jejuardes, quando orardes, vocês vão fazer assim, assim, assim. O jejum deveria ser algo inerente à nossa vida cristã, porque o jejum mostra para a nossa carne quem é que manda. Jejum não é promessa: oh Deus, eu vou jejuar para o Senhor me dar uma graça. Não, gente, isso é promessa, isso é outra coisa. Isso é voto. Jejum é quando você intencionalmente mortifica a sua carne para fortalecer o seu espírito. O desejo passa pelo prato, o desejo passa por aquilo que a gente consome, pelas brusinhas que a gente compra, por aquilo que, ai, mas é tão bom. Pela fofoca, tem gente, ai gente, eu sei que é pecado, mas eu amo um bafo, uma novidade. Tem uns crentes que você fala assim: você ficou sabendo o que aconteceu? Não. Ah não, melhor eu não contar, vou pecar. Não, não, agora você vai contar. Ajoelhou, reza, começou, termina. Você vai me deixar aqui ansiosa de curiosidade. Olha aí o seu desejo mandando. Você sabe que é pecado, mas você quer, você gosta. Por isso que a gente não pode ficar só aqui, ó. Já começa a ter uma movimentação, sim, mas você ainda consegue pôr o pé no chão e você ainda consegue firmar o pé de vez em quando, segurar em alguma coisa e ainda tomar o controle. Mas a carne começa a perder espaço. Vocês entendem? Nos artelhos você tem total domínio. Nos joelhos começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas você ainda consegue. Você ainda faz as suas escolhas, você ainda não se submete totalmente. Pelos lombos a coisa já começa a pesar, principalmente se é um rio com correnteza forte. Se é um rio com correnteza forte, como o nosso Deus é, nos joelhos você já sente o impacto disso. Mas nos lombos a coisa fica ainda mais complicada. Você se lembra, com as águas pelos lombos, que você está crucificado em Cristo. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E aí vem as águas profundas. É um nível de rendição completa. Não se caminha mais, você não consegue mais pôr os pés no chão. Você só pode nadar. E a gente é guiado pela correnteza do Espírito. Mesmo nadando, você não vai nadar contra a correnteza, porque senão você vai se cansar e vai se afogar.
Você vai procurar nadar de um jeito que seja favorável, que a correnteza te impulsione, que a correnteza te leve, que a correnteza te domine. E quando você cansar, você boia. E a correnteza vai te levando. É nesse lugar que o Senhor quer que a gente chegue, meus irmãos. Que você não caminhe por si só. Que você seja levado pela correnteza do Espírito, em dependência e rendição absoluta. Não dá mais para manter o controle. É uma dimensão sobrenatural. É o Senhor que te leva, é o Senhor que te orienta. Esse lugar é o lugar de glória. Esse lugar é o lugar da manifestação dos dons. Esse lugar é o lugar da revelação e da direção total do Espírito Santo. Eu estou falando, gente, da manifestação dos dons do Espírito, porque tem muitos dons que se transvestem de dons do Espírito. Mas são manifestações até demoníacas. Vocês lembram daquela moça, daquela jovem que Paulo encontrou e que ela vinha andando atrás dele, falando: esses homens são servos do Deus vivo. Vocês lembram desse episódio? Ela estava falando a verdade ou mentira? Mas ela era possuída por um espírito de adivinhação. E Paulo teve que repreender o demônio para ela ser liberta. Nem tudo que você escuta por aí dentro da igreja é palavra de Deus. Tem um tanto de profetada acontecendo, porque as pessoas são levadas pelas próprias emoções, regridem lá, ó, para os lombos. Parte estão em Deus, parte são guiadas pela sua própria vontade. Pessoas que às vezes querem, na sua carência, ser validadas pelos seus dons. Fulano é profeta, fulano tem visão, fulano tem sonho, fulano tem revelação. E quando você pensa que não, a pessoa se envaidece pelos dons. E ela começa a ser levada pela opinião do outro, pela validação do outro. E assim nascem as profetadas e as heresias. Mas se você está deixando o rio te levar, você tem discernimento. É aquilo que você não conquista pelo esforço próprio, é aquilo que Deus te dá. Discernimento também é um dom. E eu acho que é o mais necessário nos dias que a gente está vivendo. Busquem o dom de discernimento. O Senhor me dê discernimento, para eu não ser enganada pelo meu adversário, que é o as dos enganos. Não subestime Satanás, gente. Ele já é vencido pelo Senhor. Mas a arma que ele continua usando de maneira eficaz é a mentira e o engano. Engano é tudo que parece verdade. Tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, tem tamanho de verdade, mas é engano. Que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, discernimento. E quando o Senhor está te dominando completamente, o rio está te levando plenamente, leva vida por onde for. O rio traz vida onde há morte. O Espírito se move, então há cura, há restauração, há salvação. Aí eu volto naquilo que eu falei ontem. O Senhor não quer te levar em águas profundas só para te satisfazer pessoalmente. Ele quer te levar em águas profundas porque Ele vai ter o domínio sobre você para te usar da maneira que Ele quiser te usar, para abençoar pessoas, para produzir salvação, para mudar realidades, para profetizar a vida, para ser instrumento de cura e de milagre. Gente, por que a gente hoje não vê tanta cura e milagre? Jesus mudou, o poder de Deus mudou, mas nós mudamos. Somos tão vaidosos. Achamos que Deus nos usa porque a gente é superior espiritual. Não, gente. Deus nos usa por graça. O rio é Ele. E nós estamos sendo levados pelo rio. E onde esse rio passa, tem vida. E é por isso que nós devemos mergulhar na presença. Porque isso vai produzir salvação, isso vai saquear o inferno, isso vai curar o seu casamento quebrado, isso vai restaurar a sua família destruída, isso vai levar vida para os seus vizinhos, de acordo com a vontade de Deus. Você é só um instrumento.
Não há valor na caneta sem o poeta. O bisturi não pode coisa nenhuma se o médico não colocar a mão nele. Aliás, um bisturi na mão de um louco pode matar. É tudo sobre o rio. O rio que flui de Deus para nós. E que nos dirige, nos leva. Quem vive mergulhado na presença se torna um canal de avivamento. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas para você responder para você mesmo. Feche os olhos para você não se distrair. Se aquiete um pouco na presença de Deus. Pare de se mover. Em qual desses níveis você está, meu irmão, minha irmã? A água está pelos artelhos. Você aceitou a Jesus, compreendeu a fé, pôs os pés no rio, mas desde então está aí, parado aí, no controle da sua própria vida, só desfrutando um pouquinho daquele frescor que o rio traz nos dias quentes. Talvez você esteja já em outro nível, você já caminhou alguns passos e as águas estão pelos seus joelhos. Você descobriu o poder da oração. Você descobriu que quando você ora, você se achega a Deus. Quando você ora, você deixa aos pés dele suas cargas, suas dificuldades, suas culpas, suas dores. É um lugar de refrigério, de rendição, de reconhecimento de que você precisa dele. Talvez você já esteja com as águas nos lombos. Não é mais totalmente dominado pelos seus desejos e pelos seus prazeres. Às vezes você tem dificuldade, mas a correnteza já começa a te impactar, a te arrastar para o fundo. E você vai se distanciando das coisas que antes te dominavam. E vai se rendendo à verdade de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus, ao domínio pleno de Deus. E talvez você já esteja na parte que você já perdeu o controle. Você entregou o controle, você largou o corpo e você deixa o Senhor te levar. Que delícia! No profundo, você pode nadar, mas você também pode descansar. Você pode boiar e confiar totalmente que a correnteza vai te levar para um bom lugar. Não, ela não vai te levar para uma cachoeira. Ela vai te levar para um bom lugar. Deus está te chamando para mergulhar mais fundo, meu irmão, minha irmã. Não se contente com águas rasas. Há mais de Deus para você. Mas você está disposto? Você está disposta? Porque sair do raso vai te custar alguma coisa. Avançar para os joelhos e depois para os lombos e depois para o nado vai te custar alguma coisa. Você vai ter que sacrificar alguma coisa no altar de Deus. A sua vontade, o seu desejo de controle, o seu temperamento, as suas opiniões, a sua verdade vai ter que ser submetida à verdade de Deus, à opinião de Deus, à vontade de Deus e ao amor de Deus, que não precisa de nos provar mais nada, pois Ele já provou quando deu seu Filho para morrer por nós. Enquanto nós cantamos essa oração, eu queria que você que está disposto a fazer uma aliança com Deus hoje: Senhor, eu quero sair do raso.
ou eu quero sair só dos joelhos, ou eu quero sair só dos lombos. Eu quero deixar tudo no seu governo. Eu quero ser dominada pelo Senhor. Em cada decisão eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Em cada passo eu quero me submeter completa e absolutamente à tua vontade. Eu quero ter a minha palavra transformada, o meu olhar transformado, os meus relacionamentos transformados pelo teu poder, pela tua glória, pela tua força. Se você deseja isso, se você quer fazer essa oração, não diante de mim, não seja leviano nessa decisão. Se você quer começar um novo ciclo na sua vida hoje, e com intencionalidade, dar os passos em direção a águas mais profundas, eu queria que só você que quer tomar essa decisão e fazer essa oração hoje, que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você que está de pé no seu lugar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você repetisse essa oração comigo em fé, com responsabilidade, com compromisso. Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante do teu altar e eu confesso que muitas vezes eu prefiro ter o controle, mas nesse dia eu quero caminhar, que as águas venham para os artelhos, para os joelhos, para os lombos, mas que sobretudo, Senhor, que o teu rio me leve. Eu quero águas profundas. Eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Eu quero experimentar o teu poder como eu nunca experimentei, para ser luz, para ser sal, para levar alívio aos desesperados, aos desamparados, aos angustiados de alma. Oh Deus, me faz uma resposta nos dias que vivemos. Faz da minha vida, Senhor, útil para a tua glória. Governa sobre os meus dias, governa sobre a minha casa, governa sobre os meus relacionamentos. Eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, água
fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Vocês, meus irmãos, vai para o fundo. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor nessa manhã. Quem está muito feliz nessa manhã? Deixa eu ver, quem está... Louvado seja Deus. Pastora Helena, Pastor João, nosso louvor e gratidão a Deus por a vida de vocês, pela instrumentalidade e participação na 9ª conferência Mergulhados na Presença. Muitíssimo obrigado, Deus os abençoe infinitamente mais. Queridos, vamos encerrar hoje à noite. Hoje à noite iniciaremos às 19h15, pontualmente 19h15. Vai iniciar ministrando louvor a Suede Silva, ela já está na cidade. Vai ser uma noite de adoração extravagante aqui. Já está na cidade também o pastor Hernani Santos, vai ministrar hoje, aleluia. Hoje à noite, prepare o lenço, vai ser fogo, vai ser poder, vai ser muita glória de Deus. Aqui no fundo nós temos os nossos estandes, nós temos cantina. Passe por aí, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Bom descanso nessa tarde, 19h15. Nos encontraremos de novo. Deus abençoe, mergulhados. Existem águas que estão nos abelhos. Existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos lombos. Mas